Quantas vezes você já falou que você ia mudar de vida, mas nada mudou? Você falou que você ia começar na academia, que você ia estudar, que você ia acordar cedo, que você ia fazer todo aquele monte de coisa que você sempre prometeu pra você mesmo que você ia começar a fazer e nada. Talvez o que esteja faltando pra você não seja uma questão de motivação, não seja uma questão de tempo, não seja uma questão de o que você precisa fazer, saber o que você precisa fazer, planejamento, nada disso. Muito provavelmente o que tá faltando pra você é algo muito mais interno e a gente vai falar sobre isso hoje. Eu tô te falando que em 6 meses você consegue transformar a sua vida e você consegue mesmo. E você não precisa de muita coisa pra isso. Tudo que eu vou falar nesse vídeo tem uma base científica de estudos sobre hábitos, comportamento humano, psicologia. Então são coisas que realmente funcionam. E se você aplicar as estratégias desse vídeo, daqui a 6 meses, eu te garanto, a sua vida vai estar muito melhor e você vai estar alcançando as coisas que hoje em dia você não tá conseguindo alcançar. Você não precisa contar os seus planos, você precisa agir em silêncio. Quando você começa a falar sobre o que você vai fazer, sobre o que você está planejando fazer, o que você está pensando em fazer, o seu cérebro começa a associar essa sua fala com a ação em si. Então é como se você estivesse falando pro cérebro que você já tá fazendo a coisa, só que você não tá. Você tá simplesmente falando com as pessoas, passando essa ideia, passando pelo plano, pensando, contemplando. Não é fazer, mas o seu cérebro não entende isso. E ele interpreta isso sim como você tomando ação. Ou seja, quando você chega pra realmente agir, você já tá esgotada da ideia. Você já tá cansada, você já perdeu aquela motivação, aquele boom do momento de você querer ir atrás, de você querer fazer. Aquele impulso que você poderia ter tido pra simplesmente pegar e fazer a coisa, foi embora com você falando sobre ela. O seu cérebro já cansou. Então você não vai dar continuidade. Você vai parar, você vai procrastinar, você vai cansar. Então você precisa parar de falar. Teve uma ideia, teve uma vontade, quer fazer alguma coisa? Pega e faz. Associa, treina o seu cérebro pra entender que você é uma pessoa de ação. Pra associar ação, entendeu, com as coisas. E não você falando. Você tem que cortar essa sua mania de ficar contemplando planejamentos e pensando em estratégias sem aplicar as coisas. Você pode montar o plano, mas enquanto você monta o plano, você tem que ir fazendo. Qual que é a primeira coisa? Você pega e faz. Qual que é a segunda coisa? Você pega e faz. E você vai planejando, você vai fazendo, planejando e fazendo. Tem que ser um esforço contínuo. Você tem que fazer, não adianta planejar, não adianta pensar e não adianta mais do que qualquer coisa falar sobre. Os conceitos principais de um livro fenomenal sobre hábitos chamado Hábitos Atômicos é que melhorar 1% a cada dia pode não parecer significante no primeiro momento, mas é o que realmente traz a diferença. E isso é muito verdade. Essa é uma das primeiras regras que você precisa aplicar na sua rotina, que você vai utilizar nesses próximos 6 meses. E é focar em ser 1% melhor a cada dia. Pare com essa ideia de que você tem que pegar todas as coisas e reconstruir a sua vida de uma hora para outra, acordar amanhã e ser essa nova pessoa revigorada que faz 2 horas de academia, que lê um livro na semana, que isso não vai acontecer. A realidade é, a transformação, ela é lenta. E quando você coloca muita coisa transformativa no seu prato de uma vez só, você desiste, porque é muito mais trabalho. Você ainda não é uma. Você não faz academia 2 horas por dia, você não faz academia 10 minutos no dia. Você não vai começar a fazer 2 horas amanhã, porque não é quem você é neste momento. Você não tá preparada pra isso. E você não tem que estar. As coisas são processos. E é importante que a gente trate as coisas como processos. Então, em vez de você falar pra si mesma que você vai acordar, você que acorda às 11 horas da manhã, amanhã às 5, tenta acordar às 8, entendeu? Às 9. Já é 2 horas antes. Mas eu quero ser a pessoa que acorda às 5. Você vai chegar. Mas vai com calma, você não vai ir da pessoa que acorda às 11 pra pessoa que acorda às 5, porque você vai o quê? Você não vai conseguir dormir direito à noite, porque você vai estar muito acordada ainda de ter acordado às 11. Aí você vai acordar no outro dia exausta, você vai detestar, você não vai ter uma rotina gostosa, você não vai conseguir fazer suas coisas, você não vai conseguir focar, você não vai conseguir fazer nada. Você vai acabar ou tirando um cochilo à tarde, ou zoando sua rotina inteira, você vai se olhar pra si mesmo e falar assim, nossa, esse negócio de acordar assim da manhã não é pra mim, não é pra mim, no outro dia você vai acabar desistindo porque você sabe, e você já associou isso com uma coisa ruim. Não adianta você acordar de um extremo pro outro, não funciona. Então você tem que trabalhar hábitos que vão ser graduais. Começa com as 10, depois vai pras 9, depois vai pras 8. Eventualmente você vai chegar às 5. Só que você tem que ter paciência com você mesmo. E essa é a única maneira que esses hábitos vão ser sustentáveis. Porque se você muda de uma vez, talvez você até faça por uma semana, mas você não vai fazer na segunda semana, na terceira semana. Isso não vai vingar. Então você precisa fazer de uma maneira que respeite o seu próprio tempo, respeite o seu próprio limite. E a melhor maneira de fazer isso é focar em pequenas mudanças de cada vez. E entender que essas mudanças, elas criam sim grandes resultados. Pô, um exemplo maravilhoso disso. Cara, se você ler 10 páginas todos os dias, por um ano, quantos livros você vai ler? Você vai ler muito livro num ano. Se você é uma pessoa que não lê nada, se você lê 10 paginazinhas num dia, é muito livro num ano. Sabe? Se você escrever uma ideia por dia, em um ano você escreveu 365 ideias. Se você literalmente pegar e escrever uma ideia de, por exemplo, você que é criador de conteúdo, você escreveu uma ideia de vídeo por dia, são 365 ideias. Uma ideia por dia. Então você não precisa fazer um monte de coisa de uma vez, você não precisa fazer uma super transformação de uma vez. Pensa com você mesmo e fala, quais são os meus objetivos? O que eu posso fazer um pouquinho a mais pra estar mais perto deles? O que eu posso melhorar um pouquinho
acordar um pouquinho mais cedo, ler um pouquinho de manhã, passar um tempinho na academia, fazer um treino rápido. Não precisa ficar 2 horas. Você vai, quero começar a ir na academia? 20 minutos. Quero começar a correr. Corre 10 no primeiro dia, no segundo, terceiro. Aí no quarto você corre 15. Aí depois 20. 1 hora você chega no grande objetivo. E não precisa ser agora. E não vai ser agora. O grande momento de transformação e mudança pra você vai vir quando você começar a mudar o seu foco em o que você faz com quem você é. Isso é um problema que a gente tem muito grande e uma coisa que é quase natural pra gente é pensar em nós mesmos como as coisas que a gente faz. Então a gente pensa em mudança de hábito como coisas que a gente quer começar a fazer. Você tem que parar de fazer isso. Não é sobre o que você vai começar a fazer. É sobre a pessoa que você quer ser. Quem que é a pessoa que tem os hábitos que você quer ter? Entendeu? Você não quer começar a ir na academia. Você quer ser uma pessoa que tem um corpo saudável, que malha todo dia, que prioriza a própria saúde. Essa é a identidade de uma pessoa que vai na academia todo dia. E é isso que você tem que construir. Você tem que entender a sua identidade agora. Qual que é a sua identidade agora? Quem que você é agora? E como essa pessoa difere da pessoa que você quer ser. Monte uma identidade pra essa pessoa nova, essa versão nova sua. Essa versão daqui a 6 meses de você. Entenda quem ela é. Entenda as coisas que ela vai fazer. Entendeu? Você vai fazer essa associação. Em que ponto você tá nesse processo? E aí comece a agir como aquela pessoa, se torne aquela pessoa. Não seja a pessoa que faz coisas, você se torna a pessoa. Você não vai criar coisas que você faz. Você não vai começar a fazer coisas, não. Você vai se tornar uma pessoa nova. Então tenha essa mentalidade e essa visão do que você está fazendo. Saiba visualizar a pessoa que você está se tornando. Um outro ponto essencial nessa formação de hábitos e nesse processo que você vai entrar é começar a analisar o seu ambiente e preparar o seu ambiente para a pessoa que você vai se tornar. Facilite a sua vida. Facilite a sua vida. Se você quer começar a ler de manhã, não se faça ter que levantar, ir pra estante, ver o livro que você vai ler, pegar o livro e sentar na cama. Não. Você quer ler de manhã? Onde você vai ler? Você vai ler na sua cadeira? Tomando seu café? Tá, então você pega o seu livro e você deixa ele na cadeira. Eu quero ser uma pessoa que começa a ir na academia. Eu quero ir na academia, nananana. Roupinha de academia separadíssima, até na beirada da cama, se couber. O lugar mais fácil que você puder pegar e colocar e foi. Facilite a sua própria vida e molde o seu ambiente de uma maneira que ele te ajude a conseguir o que você quer. A gente diminui muito o poder das coisas ao nosso redor. A gente acha que tem muito, é minha motivação, é o que tem dentro de mim. Não, cara. As pessoas, eu te garanto, as pessoas com maior nível de produtividade, as pessoas com maior nível de sucesso, que alcançam as maiores coisas, atingem as maiores metas, são pessoas que facilitam a própria vida. Elas deixam as coisas mais fáceis. Elas dependem muito menos da motivação do que você. Se você é uma pessoa que não facilita a sua própria vida, a sua única força motora é a sua motivação. E a sua motivação, ela é falha. A de todo mundo é falha. Ninguém é movido 100% por motivação apenas. A motivação, ela é pontual. Ela tá lá quando você tá deitada na cama pensando no corpo que você vai querer ter no trabalho. Ela vem por 1 hora, 5 minutos, um dia. Depois ela vai embora. E aí? Não tem, ela não é sustentável. Então você precisa criar sistemas e se organizar dentro do seu ambiente da melhor maneira que você puder para que você tenha uma fluidez nas coisas que você tem que fazer. Você tem que facilitar a sua vida. Corta essa ideia de que você tem que fazer o esforço máximo. Você não tem que fazer o esforço máximo. Você não precisa esforçar 300%. Você pode deixar a sua vida mais fácil. Você deve deixar a sua vida mais fácil. Não tem maior. Você não vai ser mais por você ter que colocar um esforço maior, não fazer as coisas que facilitam pra você. Isso não tem prêmio pra isso, entendeu? Tipo, isso não faz nem sentido. Então faça as coisas pra ficar fácil pra você. Planeje seu dia na noite anterior, deixa a roupinha da academia separada, deixa o livro no lugar que você vai ler, sabe? Coloca os produtos de skincare pra fora pra você lembrar de passar. Protetor solar, deixa o protetor solar assim, bem na cara, do lado da escova de dente. Aprenda a fazer o seu ambiente funcionar a seu favor. E quando você fizer isso, quando você aprender a otimizar o seu ambiente, os hábitos vão vir quase naturalmente pra você. Dentro desse mesmo tema, tem o conceito que é muito importante pra você ter em mente, pra você utilizar o máximo que você puder, pra você lembrar, você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Ou seja, você pode ter um objetivo gigante, sonhos gigantes, se o seu sistema não corrobora o seu objetivo, se os seus sistemas não apoiam o plano que você criou na sua cabeça, so sorry. Não vai rolar. Você precisa aprender a se entender enquanto pessoa produtiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem uma maneira de funcionar. Cada um de nós tem. O que funciona pra mim não vai funcionar pra você. O que funciona pra pessoa X não vai funcionar. Entendeu? Não funciona. A gente não é padronizado. Somos pessoas e pessoas são diferentes.
O que você precisa fazer é se entender, ver as coisas que funcionam pra você, testar estratégias e começar a agir de acordo com o que funciona pra você no seu tempo. Diferentes coisas vão funcionar para pessoas diferentes. É natural. Então, crie bons sistemas que você consegue manter. Não adianta você criar um sistema mais extraordinário baseado no sistema que aquela blogueira que você gosta, te indicou, falou que você vai ser. Se esse sistema você não consegue seguir. Você tem uma vida que é sua. Você tem um horário que é seu, você tem limitações que são suas. Então, aprenda a testar sistemas diferentes e veja o que se aplica na sua vida. Porque não dá pra você mimicar as coisas, ok? Não dá pra você copiar e colar. Então, aprenda a se conhecer, aprenda a testar e não pare de testar. Sempre esteja buscando melhorar os seus sistemas, deixar eles mais eficientes, deixar a sua vida mais fácil. Exatamente do ponto anterior, de deixar a vida mais fácil. É isso que são seus sistemas. Eles são o modo que você usa, é o que você usa pra você alcançar as coisas. São as estratégias que você aplica para você alcançar o que você quer. E o ideal é que essas estratégias sejam fáceis para você, que elas venham naturalmente para você. Você não precisa de mais promessas, você não precisa falar para as pessoas o que você vai ser, o que você vai fazer. O que você precisa é silêncio, estratégia, ação. Pare de tirar momentos para pensar e gastar sua energia com coisas que você não precisa. Você não precisa anunciar para o mundo o que você vai ser, o que você vai fazer. Você precisa levantar e fazer. O maior hábito e o mais poderoso é o hábito de ser uma pessoa que, em vez de falar, faz. É o hábito de ser uma pessoa que, quando você tem uma ideia, você pega um papel e você escreve a ideia. E quando você quer fazer alguma coisa, você levanta, quero fazer isso, vou fazer, faz. Seja a pessoa e se torne isso como identidade sua, faça isso sua, quem você é. O maior poder que você pode ter é ser a pessoa que faz. Se você parar de falar, se você parar de contar suas ideias, de expor as coisas, de ficar nesse mundo de pensamento, de idealização, de sonho, de plano que você vai, corta isso completamente. Se você cortar isso da sua vida, ignorar tudo que é muito do campo das ideias e do campo dos pensamentos, cortar isso total, pegar um papel, escrever o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, qual é a primeira coisa que eu vou fazer, qual é a segunda coisa que eu vou fazer, qual é a terceira coisa que eu vou fazer, como que eu vou organizar meu ambiente pra isso, não. Quem que é a pessoa que eu quero me tornar, a pessoa que eu quero me tornar isso, a pessoa que eu quero me tornar, ela faz isso, então é isso que eu vou fazer, tá. Acabou. Organize seu processo. Saiba estabelecer pequenas metas que são realizáveis pra você, que nem eu falei. Cara, é sobre sair do campo da ideia. É muito bonito você achar, você imaginar a rotina que você vai ter acordando às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, e correndo, e nananã. Isso é realista pra você agora? Isso pode ser realista pra sua vida, não tô falando que não é, tá? Isso pode sim ser sua meta. Mesmo que você pode ser a pessoa que acorda, cara, você pode ser a pessoa que acorda 3 horas da tarde. Que nunca vai numa academia, que não faz nada. Isso pode muito bem ser sua meta. Só que não é realista você ir da pessoa A pra pessoa X, tem que passar pela B, C, D. Aí uma hora, eventualmente, você vai chegar lá. Você tem a paciência pra isso? Você tem a determinação pra isso? Eu acredito que você tenha. Porque se você quer, só falta levantar e fazer. Só falta parar de falar e se movimentar. É ação o que importa. É a sua decisão e o que vai te fazer diferente de hoje pra 6 meses daqui é a decisão que você vai tomar. E não só a decisão que você vai tomar depois de assistir esse vídeo, a decisão que você vai tomar amanhã, é o conjunto de decisões que você vai tomar todos os dias. É a sua determinação em fazer as coisas mesmo quando você estiver cansada, quando você estiver irritada, quando você estiver não sei o quê. É pegar e falar, não, eu tenho essa rotina, eu tenho esse hábito, eu vou fazer. Eu vou fazer. E acabou. Simplesmente fazer.